Oi, gente, boa noite! Começando o nosso Verbalize nessa segunda-feira gostosa, interativa e com muitas informações para você se conectar com o melhor aqui com a gente. Boa noite, Elisângela Bandeira. Boa noite, meu amigo Wilson Neves. Gostei da sua camisa. Eu também gostei, só que eu não consigo adivinhar essa cor. É o quê? Salmão? Salmão. Acertei, gente! Olha a corzinha que combina com a minha paleta. Eu sou essa beleza. Obrigada. Boa noite, audiência. Simbora, gente! Que bom saber que você está aqui com a gente. E é claro que eu vou sempre pedir para você pegar esse link e compartilhar com quem você lembrar. Seja parente, seja vizinho, grupão de bairro, todo mundo que você pensar, mande, mas mande agora. Ajude esse canal a crescer. E tem uma coisa muito importante. Muitas vezes você vem aqui, muita gente passa por aqui, mas esquece de se inscrever. E é importante que você se inscreva. É importante que você reaja, que você dê um oi, que você curta, põe uma carinha, qualquer coisa, um emoji aí. Por quê? Cada reação que você tem, o algoritmo entende que esse programa, esse podcast, ele tem relevância. E é claro que temos relevância, mas você precisa demonstrar isso para que o algoritmo entenda e o nosso canal cresça. Então ajude a gente, compartilhe com todo mundo e reaja. É igual bolo, gente. Quanto mais like, quanto mais curtida, mais ele cresce. E aí a informação chega onde tem que chegar com a sua participação. E hoje nós vamos falar de um assunto delicioso aqui no nosso podcast. Vamos falar da gastronomia amazônica, de um documentário que já foi lançado aqui em Paraná. E para falar sobre esse projeto maravilhoso, estamos recebendo aqui nossos estúdios Paula Lustosa, publicitária e roteirista do documentário. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulinha. Boa noite, gente. Boa noite, Wilson. Boa noite, Liz. Que prazer estar aqui com vocês, estreando aqui nos podcasts. Minha primeira vez, né? Dando aqui entrevista nos podcasts e estou muito animada. Esse sorriso de orelha a orelha, porque o projeto está sendo um sucesso, lançamento bombou, como é que foi? Foi ótimo. O projeto está sendo um sucesso. A gente está colhendo frutos de um trabalho que começou há algum tempo, né? E que vai para o ar tanto tempo depois, né? Que o sonho é sonhado. Mas a gente fica feliz demais. E o sorriso só para agradecer mesmo. E tem essa peculiaridade aqui do norte, que é a mandioca, conhecida como macaxeira. Tem vários nomes independentes. Em alguns lugares, aipim, né? Aipim, rapaz do céu. E vocês verdade. Fizeram imersão nesse universo, né? Wilson, a gente fez um mergulho em imersão mesmo, porque a gente, em uma das gravações, a gente teve a oportunidade, o prazer de ser recebido por uma família de ribeirinhos que estavam fazendo toda a produção, desde a colheita da mandioca, fazendo farinha, tirando o tucupi, a goma, e a gente pôde ficar 3 dias com eles lá em loco, e foi muito legal, foi realmente uma imersão. Nossa, que legal, então você pegou o processo desde da colheita, exato, e todo esse preparo até chegar nos diferentes produtos que podem surgir aí da mandioca. Isso, em uma das gravações que a gente fez, foi lá em Porto Velho, é uma propriedade particular de uma família, e eles nos receberam lá, eles estavam nessa época, eles já iam colher a mandioca, e iam fazer farinha, e aí nos receberam lá, abriram as portas da casa, e a gente se sentiu super em casa, super acolhido pela família, e a gente acompanhou tudo, porque eu não sei, acho que a maioria das pessoas não conhece o processo, né? A gente come a farinha, a gente come a tapioca, a gente come a mandioca, mas a gente não imagina quantos processos tem para chegar nesse produto final. E a gente teve a oportunidade de acompanhar, e vou falar um bastidor aqui, tá? A gente botou a mão na massa mesmo, Ralou mandioca. Descascamos mandioca, ralamos mandioca. A mandioca para fazer a farinha. Você já me olha com a frase. Eu não falei, você tá se entregando. Eu nem pensei, nem deu tempo de eu pensar nada. Foi muito legal. Mas olha, o processo é esse aí, então, que a gente tá vendo. Essa foi a fazenda que vocês foram? Essa imagem aí é da chefe Isabela Lemos, ela é uma chefe lá de Porto Velho, ela tem um restaurante. E ela fez uma receita pra gente, né, com a mandioca in natura. A gente foi recebida também pelo povo Gavião, numa aldeia aqui perto de Nova Colina. E essa imagem aí é da visita que a gente fez lá. Eles conversaram com a gente, falaram de uma visita, de uma bebida que eles fazem, que é uma bebida tradicional, que é a macaloba, à base de mandioca. Isso é forte, tá? Então, eles falam que é o cafezinho, né, que a gente toma. Mas aí, se eles deixam fermentando,
aí ela se torna uma bebida alcoólica. Mas se você, quando faz na hora, ela é equivalente ao nosso cafezinho, digamos assim. Mas aí quando passa 2, 3 dias fermentando, aí sim ela se torna uma bebida para festa, que eles chamam, que aí ela se torna alcoólica. Semelhante à tal da cachaça. Exato, É mesmo? exato. Rapaz, É. é forte demais. E o gosto, será que é bom? Porque a mandioca, ela tem um cheirinho um pouquinho meio de azedo, assim, né? É a Quando fermenta. fermentação, né? Aham. Exato. Mas aí, quando ela fermenta, que se torna alcoólica, ela Perde. vai mais pro lado do alcoólico do que do fermentado. É uma mistura, né, na verdade. E o interessante é que é um alimento que ele origina vários produtos, né? Ele é a base de muitos subprodutos que a gente chama, né? E a gente conversou com uma das chefes de cozinha, que é a Marita Moura, e ela usou uma expressão que é muito legal, que agora eu vou usar. Eles são superprodutos, né? Porque tem uma importância e um valor gastronômico muito grande. Então, os mais conhecidos e que a gente focou no documentário, a mandioca in natura, e aí vem o tucupi, a farinha e a tapioca. A tapioca. Exato. São muito nutritivos, Em né? algumas regiões usam-se muita goma da mandioca também. Né? Exato, em cada região tem um uso particular, né? Então, aqui na Amazônia, a gente extrai o tucupi, por exemplo. Muitas regiões fazem a farinha e jogam o que a gente chama de tucupi, eles descartam, jogam fora. O que é o Não tem. tucupi, para quem não conhece? O tucupi, ele é quando você rala a mandioca in natura e lava ela com um pouquinho de água, eles tiram essa massa, então peneira ali no pano, eles tiram a massa para fazer a farinha, e essa água que sobra dessa mandioca lavada, Tipo um polvilho, né? isso, ela vai decantar. Embaixo ela vai ficar o polvilho bem branquinho, em cima ela vai ficar uma água, né, que ela já fermenta de um dia pro outro, ela passa ali por É algum uma tempo. água meio densa, né? Isso, e ela fica mais amarelinha. Então ali é o tucupi. Depois que extrai o tucupi, a goma ela ainda fica com uns resquícios do tucupi, que é um pouquinho amarelinho. Eles lavam de novo a goma, para daí sim descartar essa segunda água, digamos assim, e a goma ser essa goma de tapioca que a gente conhece. E deve ter uma riqueza nutricional muito grande também, né? Muito grande. Tanto que a mandioca ela é a rainha da gastronomia do Brasil, né? Muitos chefes assim consideram, estudiosos também. Além dela ter um valor nutricional gigante, imenso, é uma super importância, porque alimenta famílias, né? A farinha. Então, nem se fala que na Amazônia, né? Os ribeirinhos, o povo beiradeiro, consome, produz farinha de boa qualidade. Então, tá na nossa mesa como um alimento... Churrasco é gostoso com Mandioca. Farofa. farofa, tantas coisas gostosas. Gente, e eu vou falar assim, é um produto, pelo que eu tô vendo, não se joga nada fora, se aproveita Exato, num todo, né? Essa família que a gente visitou, eles inclusive pegam a casca da mandioca e usam como adubo, né, natural. Isso que você abriu uma adenda agora, eu vi uma nutricionista há poucos dias atrás, ela fez um macarrão da casca da mandioca. Da casca, né? Da casca, ela cortava numa tirinha bem fininha. Eu não sei como é que ela fez, mas olha, eu fiquei olhando aquilo. Curioso, Criatividade, Deu né? vontade de querer experimentar, porque parece que ficou muito gostoso. E você sabe que eu já ouvi falar também de pessoas que usam a folha da mandioca. Não sei se é a mandioca brava, né, que se faz farinha, ou a outra mandioca que a gente consome, mas eu ouvi alguém falar em Porto Velho, tem alguém que faz como uma forma de colocar em suplemento vitamínico para crianças, né, pessoas que precisam de uma nutrição mais reforçada, enfim. Então se usa realmente tudo, Se né? a raiz, ela tem todo esse poder nutritivo, a folha também com certeza vai ter algum, né? Sem A dúvida. gente já percebe aí nas academias, tem muita gente que troca o arroz pela mandioca. Pela mandioca. Que É tem a porque mesma é um riqueza nutricional. né? Ela é mais rica porque a mandioca ela é um carboidrato composto, que eles falam, né? Que ele não tem um poder glicêmico muito rápido, muito alto. É igual a batata doce. Ele nutre muito mais, ele sustenta muito mais. Você come o arroz, daqui a algumas horas já era, você já sente fome. A mandioca, a batata doce, ela já não tem, porque o pico glicêmico dela é mais Amigo, eu lento. passei uma semana comendo batata doce, eu não quero. Mas o problema tá nisso aí, né, Paulinha? Porque a pessoa Eu entrei não, na a dieta pessoa pra comer não tá batata doce, acostumada. Eu não aguentei não, esse negócio. Mas pelo amor de é Deus. que que dá uma variada, né? Você não tem costume. Aí À você noite come dá uma todo dia a mesma coisa. Você tem que variar. Um dia você come mandioca, outro dia você come batata doce, outro dia você come o cará. Vai substituindo aos poucos. E não tira o arroz 100%, vai tirando aos pouquinhos. Eu como arroz, mas eu como menos, bem menos. E Paulo, e como é que surgiu a ideia de vocês de fazerem esse documentário? Quando veio o insight? Gente, olha, vamos nesse caminho. Wilson, a gente tem um desejo muito grande, porque na Oca somos Priscila e eu, né?
E a gente tem um desejo, um sonho muito grande de contar histórias do que Rondônia tem de bom. Isso é né? ótimo. Resgatar um pouco da nossa cultura, pra gente ter orgulho também da nossa história, né? Conhecer nossa história, de fato, muita gente não conhece, a nossa ancestralidade. E a gente sempre teve esse desejo. Quando a gente viu que a lei de incentivo a Paulo Gustavo ia ser aberta, né? A gente cadastrou esse projeto. Então a gente falou, poxa, o que a gente pode falar daqui de Rondônia que mostre para as pessoas a riqueza do que a gente já tem na nossa terra, né? E que a gente possa valorizar. Mas a gente também queria conectar com a nossa história. Então a gente buscou... a gente gosta muito de gastronomia também, então a gente buscou algo que fosse um fio condutor para contar a história dos nossos povos. Então a gente fala que esse documentário, ele não é sobre a mandioca e os subprodutos da mandioca. É sobre os nossos povos originários, né? O povo indígena, o povo ribeirinho, e como que esse ingrediente permeou toda a nossa história, desde lá atrás, né, a nossa ancestralidade até hoje. Como que esse produto está na nossa cultura hoje em dia, né? Como que ele é utilizado dentro das nossas casas, nos restaurantes, na comida típica ou na comida mais sofisticada, né, de cozinhas. E como que ele pode ser usado de uma forma diferente do que a gente está acostumado, que a gente pensa mandioca frita, mandioca cozida, mas a gente não percebe muitas vezes a riqueza do próprio ingrediente e dos subprodutos. E quando você fala da ancestralidade, vocês foram quem realmente deu a grande abertura para tudo isso, que são os povos indígenas. Sem dúvida. Não tem como falar desse produto sem falar dos povos originários e especialmente os povos indígenas, né? A gente conversou também com o historiador, o professor Alex Paletó, de Porto Velho, e ele fala muito sobre isso, né? Do quanto a gente deve essa herança a esses povos que amansaram, né? Essa mandioca brava, e através da vida deles, né? A gente pode hoje consumir um produto, né, enfim, que não causa nenhum problema pra gente. A mandioca brava, ela é tóxica, né? Tanto que ela é usada para fazer a farinha, né? E ela passa Só por pra esse farinha processo. A mandioca que se come cozida, por exemplo, né, frita, ela é uma outra espécie. Uma outra espécie, exatamente. A mandioca brava específica para farinha. O documentário de vocês, eles têm em torno de 30 minutos. Tem 30 isso? minutos. Mas eu percebo que tem alguns chefes consagrados também que trouxeram assim, uma riqueza de informações, né? Ai, Wilson, isso é uma riqueza do nosso documentário. A gente teve a oportunidade de conversar, de ter 4 chefes, né, com a gente, né, mas estrelando esse material. O chefe Diogo Sabião, ele fez uma receita com farinha. A chefe Isabela Lemos, ela fez uma receita com a mandioca in natura. Né? A chefe Winnie Busatti, de Porto Velho, ela fez um ramen com tucupi. Então, servido num caldo, assim, uma delícia. E a Marita Moura, a chefe Marita, que é uma querida, ela usou a tapioca para trazer receitas doces, né? Então, a gente tem uma versatilidade gigante. Então, a nossa solicitação para eles, nosso convite para eles fazerem parte, foi para que eles falassem também de como é o uso desse ingrediente dentro da cozinha deles, né? Qual a importância que isso tem, mas também que eles trouxessem receitas para a gente de uma maneira criativa, sabe? Assim, para a gente fugir do óbvio, né? E mostrar a riqueza que esse produto tem. E como é que vocês chegaram nesses nomes tão importantes no estado? Dos chefes? Bom, a gente já tem assim, um relacionamento com eles, a gente já conhece, já gravou em outras situações, né? São nossos amigos queridos. O professor Alex Paletó também, ele é um historiador já conhecido. Conhecido no estado, deputado estadual também. Exato. E a gente, assim que a gente fez contato, ele na hora respondeu, falou, nossa, com certeza quero participar. A gente também, né, contou com o Povo Gavião, que foi, através do Josias, que é o presidente da associação, foi quem abriu as portas pra gente. E também prontamente já aceitaram o nosso convite e nos receberam lá, foi muito, muito legal. Isso é muito bom. E essa família também, lá de Porto Velho, né, que eles moram na cidade, mas eles têm essa propriedade e fazem o cultivo da mandioca, também nos receberam. E engraçado, porque todo mundo que fez parte do documentário, direto ou indiretamente, né, porque a gente teve... Antes de gravar, você vai fazer pesquisa, vai fazer... Vai entender o processo, vai entender, vai estudar, né? A gente conversou com muitas outras pessoas e todo mundo foi tão, assim, sabe, tão solícito, tão aberto, todo mundo, nossa, eu quero muito contribuir. Eu acho que isso é uma grande riqueza que fica pra gente, sabe, assim, do quanto a gente percebe que tem pessoas
aqui no nosso estado que querem sim, sabe assim, se empoderar. Divulgar, né? Divulgar, falar o que a gente tem de bom, contar a história, participar, sabe assim, enfim, a gente ficou muito surpresa. Foram diferentes locações, né, que vocês tiveram. Foram várias cidades até, né? Quais foram, assim, os maiores desafios? Quando pensou em quais locações, onde seria essa gravação, levar, de repente, ir até esse povo ou levar para esse lugar? Uma coisa que a gente queria, que a gente não abria mão, é de ter imagens que representassem nosso povo, né? Nossa origem e a nossa diversidade. Eu acho que a diversidade foi o grande... não vou dizer a dificuldade, mas eu acho que a grande questão, o grande desafio que a gente tinha nesse material, porque a gente que está do interior para o sul do estado, né, a gente percebe que a gente tem características culturais, gastronômicas diferentes de quem está ali no norte do estado, né? Diferente. E a gente começou a pensar e entender como que a gente ia trazer isso dentro de um documentário que a gente está falando da gastronomia, né, na Amazônia. Então, nós não somos uma cultura só. A gente está no mesmo estado, mas a gente entende que o nosso estado ele é diferente. E Rondônia, ele é muito misturado, né? Muito misturado. Então, a gente não abria mão de trazer toda essa versatilidade, né, para o documentário. Então, a gente escolheu realmente gravar as cenas em lugares que a gente tivesse contato com a natureza. Quando a gente gravou com os chefes em cozinha, por exemplo, a gente optou por uma cozinha onde a gente estivesse mais aberta, mais luz natural, um verde ali no fundo. E a gente foi onde a história estava. Então, a gente... a família que a gente... né, que nos recebeu em Porto Velho, a gente foi na propriedade rural deles, a gente passou 3 dias lá imersas mesmo. O povo Gavião nos recebeu na aldeia deles, então é a casa deles, né? Enfim, a gente teve também a participação da dona Inês, que é uma dona de casa, ela é daqui de Paraná. A gente quis também trazer um pouco dessa realidade da dona de casa, como que ela usa a mandioca. E essa gravação a gente fez aqui no Feirão do Produtor, que né, em de Paraná, é uma riqueza que a gente tem. Então, a gente escolheu locais que contam a nossa história. Né? A gente queria isso no vídeo. A gente queria que as pessoas olhassem, vissem, né, aqueles locais e se identificassem, né, dentro da diversidade que a gente é em Rondônia. E essa fusão de ideia, tanto sua como publicitária da Priscila, como jornalista, ela teve a cereja do bolo nisso aí também, né? Que foi trazer essa essência bonita, né? A construção desse roteiro. Como é que se deu? Vem com a narrativa, as personagens, como é que se dá o enredo desse trabalho de vocês? A construção de um material audiovisual não é sempre tão óbvio, né? Acho que a construção... E não é tão fácil, né? E não é tão fácil, É uma costura, né? Você vai amarrando. Eu acho que começa com o que a gente queria contar. A gente queria contar essa história do nosso povo. Qual é o fio condutor? A gente gosta muito de gastronomia, a gente tem essa abertura com alguns chefes de cozinha. Então, a gente começou a conversar com eles, né? Qual o olhar deles. A gente não pode deixar de falar da história. Então, vamos atrás de um historiador. E a gente começou a costurar tudo isso. Eu acho que as nossas formações, nossas experiências profissionais, sem dúvida nenhuma, né, moldaram a forma que a gente tratou esse documentário. A Priscila tem uma grande experiência. Né, vocês são muito perfeccionistas também, né? Exigente no que vocês produzem ali, né? A gente gosta de fazer o melhor. Eu acho que não é nem se cobrar, sabia? Eu acho que a gente quer se orgulhar de uma coisa que a gente faz e falar assim, poxa, eu quero que as pessoas assistam e gostem, né? Eu quero que as pessoas assistam e vejam a beleza, não do nosso trabalho, mas da nossa história de Rondônia, né? Olha que legal a gente ter pessoas que fazem dessa cultura, né, uma realidade e fazem um trabalho tão grandioso. Então, eu acho que o nosso trabalho é polir essa história, porque a história já existe, né? A gente não era eu contando a história ou a Priscila contando a história. A gente queria dar voz para que as pessoas... História que já existe, né? Para que tantas histórias que já existem. Mas é tão legal quando se tem alguém que traz de uma forma profissional e uma forma bem contada, que consiga perceber, ter essa sensibilidade de perceber os pormenores dessa história. Porque existem várias formas de contar uma história, né? É verdade. Com um olhar que valoriza ou com um olhar que desqualifica, né? Que não dê o valor real de olhar o legado familiar que existe ali por trás, né? Dessa história ali contada, que não é simplesmente uma mandioca. É um alimento que nutre famílias, que vem de um legado de ancestralidade indígena
ou até mesmo nordestinas, né? Que no Nordeste a farinha é algo que é essencial no prato nordestino, que não é diferente do rondoniense, não é diferente, né, do manauara. Então, parabéns pelo trabalho, eu acho fantástico. Eu acho que esse olhar aí sim ele se deve bem à Priscila, né? Que ela tem esse olhar mesmo, eu acho que ela é uma característica dela. Uma sensibilidade. Ela tem uma sensibilidade, eu acho que ela consegue ver beleza num ângulo ou numa coisa que a gente passa o tempo inteiro e a gente não enxerga daquela forma, né? E às vezes ela traz ali no vídeo essa genialidade, assim, essa... Quando você tem paixão pelo que faz, a gente consegue extrair a essência, né? A essência. A gente faz com não é trabalho, é prazer, né? E vocês trouxeram um prazer, eu ia falar terrível, né? Não é o Tremendo. Tremendo, acabei falando terrível. Tremendo no que vocês fizeram. A sensibilidade nas imagens, né? A forma como estão transmitindo a mensagem, isso acaba conectando as pessoas. E as pessoas acabam descobrindo, poxa, a mandioca é muito mais do que eu imaginava. Mas assim, essa questão que você está falando da imagem, isso deve ser o publicitário, esse olhar da fotografia, né? Porque o jornalista, ele tem o enredo, a história, mas a ideia da imagem bonita, o enquadramento, né? Tem que ter essa visão publicitária para conseguir conectar, tipo, a beleza, o que vende, né? Não no sentido real da palavra vender, mas que vende a ideia. Que prende, né, a atenção. Eu acho que é um misto. É uma mistura, né? Eu acho que a soma das nossas profissões, a soma da nossa experiências profissionais, né, que nos trouxe até aqui, possibilitou isso. A gente fica, nossa, feliz demais em ouvir de vocês, que são profissionais da comunicação também, um feedback assim. A gente, em breve, todo mundo vai poder assistir no YouTube, vai estar lá nas nossas redes sociais. E a gente está muito ansiosa para que todo o público tenha acesso a isso, né? Que a gente fez uma pré-estreia, né? Querendo ou não, é uma sessão reduzida de pessoas, mas em breve todo mundo vai poder assistir. Tem uma frase de Frank Tiger que diz que fazer o que gosta é liberdade. Gostar do que se faz é felicidade. É verdade. Nossa, né? E é tão raro hoje, né? Porque nessa vida corrida de resultado, muitas vezes você faz no automático. Você não faz o que gosta, você faz o que é preciso fazer, né? E a gente ficou muito feliz com a oportunidade de cadastrar esse projeto e ele ser aprovado nessa lei de incentivo, né, pela Paulo Gustavo, porque é um projeto que, quando a gente faz um documentário, principalmente nas condições que a gente fez e no tema que a gente fez, a gente não está, como você estava falando, não está vendendo um produto, a gente está falando da nossa cultura, né? E a gente fez com muito amor, realmente, assim. Eu acho que isso acaba transmitindo, né, para o material final. Então, isso é ótimo para a questão até turística de Rondônia, sabe? É verdade. Porque quando se pensa na gastronomia rica que existe aqui, nas várias possibilidades e criatividade do pessoal da gastronomia, a gastronomia puxa para outras veredas do turismo. Sem dúvida. Se houvesse esse olhar das pessoas que estão aí na área pública, né, projetos como o de vocês, que valorizassem essa gastronomia somada aos pontos turísticos que existem, porque existem. Quantas cachoeiras lindíssimas nós temos aqui. No estado inteiro, não né? é verdade? Quantos lugares que poderiam ser muito mais explorados se somassem com a gastronomia, fizesse eventos, de repente, numa cachoeira dessa que tem lá, aquela indo para Teixeirópolis, eu acho. Como é o nome? Como é o nome daquela cachoeira? Vale das Cachoeiras. Vale das Cachoeiras. Lá tem uma estrutura gigante, lindo, organizado. Já pensou se fizesse um evento cultural, sonho, né? com gastronomia, mostrando tudo isso? É um mercado muito promissor, né? Nossa! O Cacoal, ele se espontou na área gastronômica nos últimos anos, porque as pessoas passaram a enxergar um potencial turístico naquilo e capitaneando pessoas que vinham de fora. Opa, a nossa gastronomia ela é melhor ou semelhante a de Paraná. Tinha que ir por essa vereda. Olha Você aí. não viu aquele festival de gastronomia que teve aqui no pátio antigo? Pô, quantas pessoas foram? E no foi centro, uma coisa, né? E foi uma coisa simples ali. Não tinha nada muito lúdico, né? Era ir para comer. Mas você imagina se somar isso com o ambiente na natureza. Suponhamos, nós temos a Ilha do Coração ali. Não sei se dá para entrar naquela ilha. Nunca entrei. Não pode. Não pode? Ah, que pena. Não podia proibir essas coisas. Não pode. Tinha que poder ver, né, a ilha. Não pode colocar placa, não pode colocar nada na ilha. Mas tem alguma ilha que pode entrar ali? Nenhuma pode? Não, você pode ir, mas assim, não se é recomendável, né?
Deve ter onça também, né? A onça vai pra ilha. Pois é, então ela vai comer todo mundo, não dá certo. Não, mas tudo bem, tô A onça eu tô viajando. falando é você, gata. Ai, não vou nem falar o que eu pensei, Wilson Neves. Onça naquela ilha, eles dois da bandeira. Pelo Eu amor de sei Deus. lá, meu Vai filho, saber, tem né? mata, eu não sei onça nada, meu amigo. Eu sei lá. Nada, sobe em árvore, né? Não sei, Você eu sabe não- nadar? Claro, eu não menosprezo os felinos, não, tá? Tô Os felinos são falando aí, onça terríveis, nada. não menosprezo. Mas assim, deixando de lado a brincadeira, tem muitos pontos de Paraná que poderia ser feito trabalhos como esses, né? E muitos assuntos, né? Muitos assuntos que Muitas poderiam, sei lá, deixar essa cidade mais bem vista, o estado mais bem visto lá para fora, trazer turistas para nossa região, né? A gente tem produtos premiadíssimos, né, aqui em Rondônia, e a gente fala pouco disso. A gente, como população mesmo, a gente Só é conhece falado pouco, na Rondônia né? Rural Show, né? Isso, exato. A gente tem um cacau premiado, né? O A gente tem o café. café premiado, o melhor café do Brasil, o cacau, destaque que Olha vai pro aí, salão de coisa chocolate lá na legal, Europa, né? Aqui de Jaru, a gente tem o tambaqui que vai para todo ano ali, vai para os Estados Unidos, como Já tá virando agora hambúrguer, já. Os gados também, né? a nossa carne bovina, né? Então a gente tem tanta coisa. Agora querem fazer o concurso leiteiro, que a gente já teve uma premiação relevante agora na Rondônia Rural Show. Mas assim, a gente tem muita coisa que é de qualidade, né? Que não fica... E que exporta, né, cara? Exatamente, que E que exporta. Que a gente exporta. tem destaque nacional e internacional, mas que aqui dentro mesmo a gente conhece pouco. A população, no geral, não fala sobre isso, não conhece, nem tem orgulho disso, né? Porque não sabe. Não sabe. Então a gente faz esse movimento dentro do que a gente pode, né? A gente é um produtor, a gente tem nossas limitações, mas a gente quer fazer isso chegar mais pessoas possíveis, mais Possível, lugares né? possíveis, e estamos super abertos. Aí Na quem verdade, quiser contar a vocês- história, contem com a gente. Vocês Legal. acabam provocando, né? Provocando Tomara. as pessoas né, a enxergar esse potencial. Acredito que quem assistiu o documentário vai enxergar com outra ótica. Já falei, rapaz, olha o tanto potencial que nós temos. Que nós temos. E o que nós poderíamos explorar que não exploramos. Ji-Paraná tem o arquipélago das Cabaçaranas, que são um conjunto de ilhas ao longo do Rio Machado. Sim, Nós só focamos na ilha, Na Ilha do Coração. só do coração. Né? Ji-Paraná tem aqui, próximo ao anel viário ali, uma área de cachoeira, onde era o antigo Aurélio Bernardi, que o pessoal muito... Ah, é lindo lá. Lá é uma área de natureza linda. As pessoas pouco não vão, É, sabe? Então tem muito a se explorar em Ji-Paraná. é, Tem que querer, igual vocês fizeram. Né? é. Vamos fazer um documentário, tá aí algo sensacional. A gente ainda tem o desejo, o sonho de contar outras histórias que a gente já está colocando no papel aí. Quem sabe a gente consegue tirá-las do papel. Mas falar do café, do chocolate, do cacau, né? Muita gente já produzindo chocolate com o nosso cacau premiado, né? Que está aqui dentro da nossa casa. E a gente Que orgulho, não né, conhece, gente? né? Que Muito orgulho. orgulho, exato. E a gente entende, a Priscila e eu, na nossa empresa, que a Oca, ela tá aqui para dar voz, né? A gente não quer a gente contar a história, né? Porque a gente não é isso que a gente faz. O que a gente faz é criar uma plataforma de alguma forma, né? Criar possibilidades para que essas histórias sejam contadas por quem vive, Por quem vive. né? Então, a gente quer muito contar outras histórias de outros produtos e tomara que dê certo. Já Vai deu. dar, já deu. Já deu, dá aquele cansadinho, aquelas dores, mas quando se fala de dores, aí eu tenho que falar para vocês do Dr. Rafaelo Miranda, gente. Ortopedista, traumatologista, especialista em coluna vertebral. Dores ciáticas, lombares, na coluna. Já estão com os Tem meus que contatos. ser com o Rafaelo, gente. Olha, se você tá aí sofrendo, tá capenga, meu amigo, tá torto, ó. Vamos consertar. Saudadinho torto. Tá saudadinho torto. Vamos consertar isso daí com quem entende do assunto. Especialista da coluna, especialista em cirurgia da coluna, é o Dr. Rafaelo Miranda. Ele vai analisar o seu caso, vai saber se realmente é necessário uma cirurgia. Sei que rola um medinho, mas muitas vezes é algo simples, fácil de resolver e você fica livre da dor. Não é legal viver com dor, gente. A gente precisa de qualidade de vida. E isso você consegue quando você tem um profissional que sabe o que está fazendo, atende com excelência, com as melhores tecnologias que você encontra aqui. Aquelas que você encontrava nos grandes centros, não vai precisar viajar mais. Agora você encontra aqui em Ji-Paraná. E não é só tecnologia de ponta, é um profissional com know-how no estado de Rondônia para cuidar de você e de sua família. Rafaelo Miranda, ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia da coluna.
Estamos aqui com a Paula, falando de um documentário lindíssimo. Paulo, quando a gente fala de produção de documentário, de tentar capitanear recursos através de uma lei, tipo a Lei Paulo Gustavo, todo mundo fala, é muito difícil, não vou fazer, não vou nem tentar fazer. Só que alguns anos atrás a gente percebeu que tinha recurso, porém não tinha projeto. E agora a gente percebe que os projetos estão aparecendo, né, como o de vocês, e graças a Deus que estão surgindo histórias fantásticas para mostrar algo que a gente precisa aprender bastante também. É verdade. A gente também já tinha pensado em cadastrar projetos na lei de incentivo, mas a gente sempre ficava nessa dúvida, como que a gente faz, né? A nossa experiência foi uma experiência tranquila, né? Então, você vai lá, preenche, né, os requisitos que tem que ter, tem que estar sempre atento, né, ao andar sempre dentro da legislação, né? Tem que estar sempre fazer as coisas da forma correta. E o que eu acho mais, assim, Wilson, que dificulta as pessoas fazerem um projeto, eu acho que é escrever mesmo, sabe? Não é você ir lá e preencher um formulário, mas a gente tem dificuldade, no geral, falo brasileiro, né, de sentar e escrever um texto para você, porque a lei de incentivo, na experiência que a gente teve, é o quê? Você precisa colocar no papel qual é a sua ideia, para que o avaliador entenda se aquela ideia faz sentido ou não, né? É viável, né? Se é viável ou não, se ela é execuível ou não, e se está dentro daquele orçamento que você pode ser contemplado, né? Então, eu acho que a maior dificuldade passa por isso, né? Das pessoas conseguirem colocar no papel qual é a ideia, o que está na mente. E aí é onde eu percebo que muitos colegas travam mesmo. Putz, até escrever um projeto, eu não sei como fazer, eu não sei como... Então, eu acho que vem daí, sabe? Essa dificuldade. Mas a gente tem que ter esse rito, né? É preciso, é necessário. Então, a nossa experiência, ela foi tranquila. Mas a gente sabe que realmente dentro desse processo, mais projetos foram contemplados, estavam em lista de espera, cadastro reserva, porque realmente faltaram projetos para serem protocolados. E são pequenos erros que desclassificam também, né? Acho que tá atento a isso, né? De repente... Pequenos erros ou pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes, tá atento. De repente tem uma assessoria, né? Tem pessoas que ajudam com relação a isso. Porque tem uma parte de prestação de contas também que tem que ser muito clara, né? Tem que ser muito correta. E tá certo, né, gente? Porque é verba pública, né? É dinheiro público. Então a gente tem que dar a transparência que é necessária, e eu acho super correto. Dá trabalho, não é uma coisa simples, né? Mas quem está disposto a utilizar de um recurso público tem que estar, no mínimo, disposto a dar transparência em tudo que você faz e seguir o que a legislação manda. E dá muito trabalho, que vocês começaram o projeto lá em março, se não me engano, né? A gente começou gravações em março, mas a gente começou a fase de projeto... Estudo bem antes? O projeto ele foi contemplado no ano passado, né? Então, a gente inscreveu ele no ano passado. Então, se a gente for pensar desde o momento em que a gente pensou no projeto, escreveu, né? Então, tem quase um ano que a gente está trabalhando nisso. A gente começou com a fase... Assim que aprovado, né? A gente começou a botar a mão na massa. Então, a gente começou na fase de pesquisa, entrevistar algumas pessoas para a gente entender como que a gente ia fazer, roteirizar tudo isso. As gravações, elas começaram em março desse ano, e foram até uns 10 dias atrás, mais ou menos. E aí foi lançado no final de semana. De 22 de junho, a pré-estreia, né? E em breve vai para as nossas redes sociais e vai estar disponível também no YouTube gratuitamente. O legal disso é que com uma experiência como essa, que vocês já pegaram como funciona e já tem ali o esqueleto de tudo, agora fica muito mais fácil para você engatar outros projetos, porque você já tem essa primeira experiência, as dificuldades, as dúvidas que existiam já foram sanadas, agora é só botar para frente, né? Tomara que assim seja. A gente sempre tenta realizar nossos projetos, né? Claro que as leis de incentivo, elas ajudam muito, né? Eu sei que tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm possibilidades de realizar isso sozinho, então precisa da lei de incentivo. A gente entendeu que era uma oportunidade também de mostrar o nosso trabalho, e cadastramos esse projeto, mas não é fácil também, né? Porque tem uma escolha, né? Por mais que tenham vários projetos cadastrados, uma lei Rouanet da vida, a gente não cadastrou ainda, mas a gente sabe que tem critérios, né, para serem escolhidos os projetos. Então, a gente está animado em cadastrar outros documentários, outros trabalhos. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Que bom. Sabores da Amazônia. Sabores da Floresta. A Amazônia na gastronomia criativa. Exatamente. Cara, eu gostei demais dessas imagens, ó. Que índia esse é o povo gavião. Hein? Esse aí é o povo que nos recebeu lá em Porto Velho.
E tem vários produtores parceiros rurais. também, né, Paula? Eu vi ali. A gente tem, assim, muitos agradecimentos para fazer. Eu acho que eu quero muito começar por quem nos ajudou a realizar essa pré-estreia, que foi um sonho também. O Gustavo, da 364 Steakhouse, que abriu as portas pra gente. Na hora que eu conversei com ele, ele falou, não, sou parceiro na hora. Nos ajudou com o espaço. Os comes e bebes foram dele. Então, ele é um super parceiro nosso. Teve o mandioquinha? Bob... Teve, sem dúvida. Não tinha como faltar. Os quitutes. O Bob nos cedeu também o telão, o som. É um grande amigo, parceiro também. Tenho muito a agradecer. A Lari Retratos registrou pra gente, fez os registros. Ela vem de Ouro Preto. Ela é uma querida também, nossa amiga e parceira demais. O IT Cerimonial, o Ítalo também abriu as portas. Na hora que eu falei com ele, ele falou, não, com certeza vou estar junto com vocês. A Clique, né, o Jackson foi um querido conosco, também nos ajudou. Foi nosso parceiro, imprimindo algumas coisinhas. Jackson. Ele é a empresa dele é muito próspera, a gente tem muito orgulho de ter essas pessoas como parceiros, né? Pessoas que acreditam no nosso trabalho, Isso que eu ia falar confiam, agora, o estenderam a gostoso mão. é isso, né, gente? Pessoas que sabem do nosso compromisso, da responsabilidade que vocês têm. E a gente sentiu isso, assim, em tudo, Wilson. Foi, assim, muito de Deus mesmo, assim, sabe? Se eu puder falar um pouquinho nesse sentido, assim, a gente sentiu desde o começo, desde que a gente foi contemplada, a gente falou... Cara, se for para dar certo, vai dar certo, né, da melhor forma possível e vamos que vamos. Então, desde o dia 1, assim, que a gente começou a falar com as pessoas, olha, a gente tá, né, fazendo um documentário, será que você podia me ajudar? Todo mundo abriu as portas, sabe? Não teve ninguém que falasse, não posso te ajudar. A gente foi na Emater, fomos recebidos pela Emater, enfim, a prefeitura, a fundação, a Keila nos ajudou, nos orientou muito, né? O Sebrae também, a gente foi atrás do Sebrae, o Denis foi um querido também. Todo mundo que nos concedeu entrevista, que nos recebeu, os chefes de cozinha, a dona Inês, que é daqui de Paraná, uma senhora querida, que fez um bolo de mandioca, uma delícia. Tá lá no documentário só para dar água na boca em todo mundo. Deu água na boca já. Gente, o bolo dela, vou falar, tá? É divino. Eu falo pra ela que ela tem que vender. Faz um pra mim. Vai ter que fazer um pra gente experimentar. Não sei fazer bolo de mandioca, não. Faz um pra mim. Elis. Eu não sei fazer bolo. Eu não sou péssima nesses negócios de... Eu sou boleiro, eu sei fazer bolo. Eu não gosto dessas coisas, de fazer essas coisas. Eu gosto de fazer gosto comida. De experimentar, né? Eu gosto de comer. Enfim, todo mundo foi, assim, muito, muito parceiro mesmo, sabe? Assim, a gente não tem palavras pra agradecer. Os chefes também, quando a gente sugeriu pra eles, todos eles falaram, não, topo na hora, só me dizer o dia, a hora. A gente vai ajustando ali o calendário, né? Pra todo mundo caber. O professor Alex Paletó também. A gente gravou lá na Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Que show. Ele é um apaixonado O pessoal pela de lá estrada, né? também foi muito receptivo com a gente. E lá tá lindo, né? Não sei se vocês foram Tá recentemente, mas tá um espaço tão bonito. Quem vai a Porto Velho tem que visitar esse novo complexo, né? Tá muito gostoso lá, no fim de tarde, um espaço bem cuidado, o museu tá lindo. Então a gente teve a oportunidade de gravar lá dentro. Uma experiência bem legal mesmo. Gostoso, né? Muito. Olha, eu acho que tem mais projeto por aí, tá, Paulinha? Pelo brilho nos Ai, olhos. tomara, viu? Se depender da gente, a gente tá Pelo super brilho à nos olhos e pela disposição. força de vontade. Com certeza vai surgir muita coisa. A Pode gente esperar. tá animada, vamos ver. É gostoso, né, gente? Quando a gente assiste muito a bom. um E vocês material e sabem? fala, caramba, quem fez? Foi aqui de É. Paraná. Eu não sei se foi você e a Priscila que fizeram uns vídeos da Marília Nutri. Fomos nós. Alguns fomos nós, outros foi a equipe interna. Mas olha, Na Rondônia Rural Show? teve uma peculiaridade das imagens tão bonitas que a gente estava vendo aqui. Sim, Legal, Parabéns, obrigada. tá? Muito bonito. muito mesmo. Né? Assim, dá um prazer Dá quando você orgulho. vê. Não, Dá- dá dá- orgulho. Dá orgulho. Tesão, tesão, vou falar prazer. Tesão, eu ia falar tesão? fala tesão logo. Sei lá. Mas dá uma felicidade quando você vê uma coisa tão Que bem bom. feita. Bem Obrigada. feito e que é daqui, Cara. né? Falei, rapaz, olha que coisa bonita. É. Quando mexe com a gente, falei, quando é que eu tô um negócio ali? E a gente fica muito feliz também quando a gente percebe que o trabalho causa essa sensação, né? Uhum. Porque a gente que trabalha com audiovisual, esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo. Né? As pessoas Conectar olham- com as pessoas. Né? E as pessoas olharem e falar, poxa, eu não tinha... como se elas dissessem, eu não tinha visto essa beleza, né? Não tinha visto o quanto isso é legal. E as pessoas se identificarem com isso, deixa a gente mega feliz. Foi uma experiência Se tanto. até tiver aí, Caju, as imagens, se puder mostrar, né?
Até porque Foi um muito dos legal. nossos Esse ano a parceiros Marília teve também. um grande destaque, né? Na Nossa, Rondônia Rural Marília. Show. Eles Nossa, foram... o stand deles ficou fenomenal. e eles também tiveram um momento histórico ali, né? Na Rondônia Rural Show. Foi bem legal. A gente acompanhou um pouquinho do trabalho. A gente é parceiro deles e os meninos do marketing também são nossos parceiros que é lá. legal assim, é ver a evolução, né, do audiovisual na nossa cidade, sabe? A gente está vendo que os profissionais estão cada vez buscando muito mais conhecimento, né? E as empresas estão ganhando muito com isso. Eu acho. E eu acho também, Wilson, que a gente está num momento que a gente não precisa que ninguém conte nossas histórias da Amazônia, de Rondônia. A gente tem profissionais qualificados aqui, Sim. né, para contar as nossas próprias histórias. Eu lembro de uma época, quando eu entrei no mercado de trabalho, o auge era trazer profissionais de fora para falar né, fazer produções algo que a gente aqui. já sabia. Mas hoje a gente tem profissionais, bons profissionais qualificados, a gente tem equipamentos, a gente tem, né, uma gama de serviços aí que atende e que a gente tem que ter orgulho mesmo. Eu sempre falo, acho que Rondônia tem profissionais de qualidade, sim, para contar nossas próprias histórias. E a gente contando nossas histórias é diferente de alguém que vem de fora A gente tem e vivência, conta a né? nossa história, Com né? certeza, a emoção tá na veia, tá no olhar. Só pode falar do sol de Rondônia quem já sentiu o sol. Quem já foi queimado por ele, Com exatamente. certeza. A gente tem um outro orgulho nível. imenso, assim, sabe? A gente tem um orgulho muito grande de ser daqui, de contar as nossas histórias e falar, olha, a gente tem, né, produção de qualidade aqui em Rondônia, né? Não falo só de mim, mas dos colegas que trabalham, né, em Paraná, em Porto Velho, no estado todo, em Vilhena, a gente conhece muita gente que trabalha, que tem, né, que produz audiovisual e que é uma qualidade que não deixa a desejar para estado nenhum. Então, isso deixa a gente muito orgulhosa. É valorizar as pratas e os ouros de casa, né? É verdade. A gente trazer tem pouco fora. esse hábito, né? Pouco Que esse geralmente o mercado publicitário, principalmente o mercado publicitário político, sempre teve a tônica, vamos trazer um marqueteiro de fora, vamos contratar uma agência de fora. Gente, a mão de obra que tem aqui em Rondônia, os profissionais que tem aqui em Não Rondônia, perde nada pra lá, não. não perde para ninguém de fora. É só questão de oportunizar. Né? Sem contar que quem conhece a nossa história somos nós, né? A gente tá aqui, a gente conhece os atalhos, digamos assim, né? Verdade. Então, a gente às vezes vê profissionais que vêm de fora e ficam um pouco perdidos, né? Como que eu faço para fazer tal coisa? É natural, porque você não tá na sua casa. A gente não, né? A gente já tá dentro do nosso estado. Então, a gente tem recursos melhores, eu acredito, para contar nossas próprias histórias. Nada melhor que o network, né, gente? É verdade. Né? Isso facilita muito nas produções. Nossa, Quando demais. você tem um bom network. E, cara, não existe coisa Você melhor. ganha um tempo, né? Tem coisa melhor na vida do que ter parceria. Sabe, eu acho que a palavra-chave é parceria. As coisas fluem, né? E aí, quando as pessoas conhecem o seu trabalho também, né? Fica mais fácil, porque a gente gera essa confiança, Sim. né? Então, a gente tem... Cria autoridade, né? Dá Cria autoridade e abre autoridade. portas. É não isso. tem como. Quando a gente fala de parceria, eu tenho uma parceria com essa moça aqui, se eu te falar desde quando eu conheço, já vai para 30 anos. Pouquinho 30 tempo. anos. Tem 30 uns dias. anos. Já pensaram que a gente era casado? Já casaram a gente Já um monte Já de casaram e vezes. descasaram. Já tentaram casar a gente, não sabendo que a gente já era casado. Mas não somos casados. Mas não era casado. Né? Já tentaram casar eu com o marido dela, quando veio fazer eu ia falar Vasectomia. castração. Falei, Castração. vasectomia. Caju gostou também, né, Caju? Não deixa de ser uma castração, né? Sabe? Então, assim, e é a parceria duradoura. Né? Se eu mostrar a foto de quando a gente começou na TV. Misericórdia. Né? Não mostra não, né? Mas sei que a morte... só tinha Passou pela faculdade. Era só a Não, a grade. gente trabalhou junto, tinha um programa junto, fomos pra faculdade junto. Nos formamos praticamente juntos, né? É muita Agora, nos história. fins de semana, trabalham juntos. Só que a distância Também. dela. Fizemos assessoria junto, né, negão? Assessoria. Congregamos junto. Bastante história. E é quando tem um feeling, E o legal é que a gente nunca brigou, né, negão? A gente dá uma discutidinha assim, Normal, discorda né? ponto e ponto assim, mas nunca ficamos com raiva um do outro. Eu Eu acho que quando a gente discordo, tem ela um concorda. parceiro de profissão assim, é tão enriquecedor, né? Eu acho que se complementa Mas de uma ela é forma brava pra única. cacete. Ela é braba? Deus o livre. Não, mas tem que ter um brabo, né? Se eu for mansa, minha nega, esse aqui monta em mim, ó. Esse direito com você, já é casado. Monta cavalo, como diz minha irmã, monta cavalo em mim, não deixo não. Não deixo A não. bichinha, o nordestino tá no DNA. Tá os pais, né? Os Gosta avós. de uma briga que só Jesus na causa. Não gosto não, só que quando entro já era. Eu não gosto de uma briga, não. Gosto de estar certa, né, Elis? Isso aí, filho. Isso aí, Paulinho. Acho que tá certo. Paula, parabéns a você, Priscila, pelo projeto. Tá? Muito A gente fica obrigada. orgulhoso de ver uma riqueza de um documentário como esse.
né? E logo, logo todos poderão acompanhar no YouTube. Mas Por favor, também assistam. tenho o privilégio de vê-lo em outras plataformas que eu tenho certeza que vai chegar, né? E que as Tomara. portas se abram para vocês nesse mercado e que venham muitas produções lindíssimas como essa. Obrigada. Tenho certeza que, como nós, todos vão se orgulhar muito do que vão assistir, né? Principalmente porque fala do que é nosso, né, gente? Não tem coisa que nos orgulha mais do que a gente falar, contar uma boa história nossa, né? O Isso nosso legal. movimento é esse, sabe? Assim, de trazer, resgatar, despertar esse orgulho. Eu sei que a gente tem, porque quando você vai conversar individualmente com as pessoas têm. Mas às vezes a gente não vê isso no coletivo, eu acho, né? E o nosso movimento dentro do nosso trabalho, no que a gente pode, é isso. É falar, mostrar o que a gente tem de melhor, é valorizar e dizer que a gente está junto para fortalecer o nosso estado, nossa cidade, nossa região, e que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Se Deus quiser. Olha, Priscila, se sinta muito bem representada pela Paulinha. Vamos fazer um brinde de água? Pelo Vamos! sucesso do documentário? Tá aí, ó. Parabéns, meninas! Sucesso e parabéns. Obrigada. Felicidade. Obrigada E o nosso mesmo. Verbalize, gente, fica por aqui, segunda-feira, Estamos aqui no mesmo bate-horário. trazendo muito mais coisas para vocês. E a gente deixa para próxima. Vamos seguir. Um beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Beijo.